Direto da redação. O governo do Rio exonerou 17 servidores do Rio Metrópole. Para você entender o que é o Rio Metrópole, é uma autarquia do governo do estado do Rio de Janeiro. É um instituto. E nesse instituto ali, uma investigação está mapeando ali o desvio de 86 milhões. E esses servidores, em tese, eles são suspeitos de participarem, de ter algum tipo de envolvimento com esse desvio de 86 milhões. Recentemente, o Ministério Público e a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizaram uma operação conjunta, prenderam algumas pessoas, alguns estão presos ainda, em função desses desvios. E entre os servidores que foram exonerados ontem estão o presidente do Instituto, Davi Perini Vermelho, e os diretores Franques Dias Nepomuceno e Maurício Silva Knoploch dos Santos. O Maurício Silva Knoploch, ele é pai de um deputado estadual. Essas exonerações elas já foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro chegou a um estágio que onde cutuca, onde busca, encontra. Você vai mapeando o estado do Rio de Janeiro, em todos os órgãos do Rio de Janeiro, você vai encontrando denúncias. Obviamente que não é algo ainda que a gente está aqui fazendo de forma conclusiva, porque não tem ninguém condenado, tem gente sendo investigada, tem gente preso preventivamente, então a gente não vai aqui antecipar, não vai fazer juízo de valor. Mas o que se evidencia, o que se constata ali, que há indícios mapeado em quase todos os órgãos do estado do Rio de Janeiro. E veja bem que isso ainda não chegou ao Detran. Imagina quando chegar uma investigação ao Detran, que talvez seja um dos órgãos do estado do Rio de Janeiro, um dos mais corruptos no estado do Rio de Janeiro, que eram loteados para deputados. O deputado tinha um pedacinho do Detran, ele comandava o Detran em cidades. Tinha um deputado no estado do Rio de Janeiro, o falecido João Alves Peixoto, com quem me dava muito bem. Ele não pedia muita coisa ao governo do estado, não. A única coisa que ele queria é o Detran. Ele queria postos do Detran. Então, com os postos do Detran, com a influência que ele exercia no Detran, ele conseguia liberar, por exemplo, autorização para clínicas de exame oftalmológico, para credenciar clínicas para exames oftalmológicos para quem vai tirar a carteira do Detran. Ele conseguia resolver alguns obstáculos para pessoas que estavam com dificuldade de tirar carteira de motorista. Ele conseguia credenciar autoescolas. Então ele conseguia, ali no Detran, assegurar a reeleição dele. De forma que ele teve o João Peixoto teve quase 6 mandatos. Ele não usava tribuna da Alerj. Não era de fazer discurso, não era dada discurso. Pouco usava a tribuna da Alerj, mas ele fazia os grupinhos dele com base naquilo dali, naquela politicazinha de varejo, no modelo que ele aprendeu a fazer, e assim tocou a vida. Era um ex-taxista e assim tocou a vida como deputado. E era o Detran. E você tem outras autarquias no estado do Rio de Janeiro que também são, assim, digamos que são antros, ou que tem, provavelmente, se buscar, vai encontrar, que além aqui, ó, o Instituto Rio Metrópole, Detran, que já rodou, Instituto Rio Metrópole, mas se bater também num órgão chamado IPEM, que é o órgão encarregado de fiscalizar postos de gasolina. Se puxar capivara ali, vai trazer um monte de carrapato estrela. Mas essa operação que agora provocou essas 17 exonerações, ela foi ainda no âmbito do Rio Metrópole. Vamos entender na reportagem de Tatiana Alves. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, exonerou nesta segunda-feira 17 servidores do Instituto Rio Metrópole. Eles são investigados por suposto envolvimento em um esquema de desvio de verbas públicas na autarquia, que é ligada à Secretaria Estadual de Governo. De acordo com a denúncia, os suspeitos teriam utilizado contratos firmados pelo Instituto entre 2022 e maio deste ano para desviar recursos públicos. A investigação aponta que o esquema teria movimentado mais de 86 milhões de reais. Entre os desligados estão o presidente do IRM, Davi Perini Vermelho, e os diretores Franques Dias Nepomuceno
e Maurício Silva Noplock dos Santos. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado. Com as exonerações, o secretário do Gabinete de Segurança Institucional e também secretário de Governo, Roberto Leão, foi designado para responder pelo Instituto Rio Metrópole até a escolha do novo presidente da autarquia. Em nota, o governo do estado informou que as demissões integram um processo de reestruturação administrativa do Instituto Rio Metrópole. Segundo a administração estadual, a iniciativa busca assegurar o pleno funcionamento do órgão e reforçar o compromisso com a transparência, a correta aplicação dos recursos públicos e a integridade da gestão estadual. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Quando eu falo aqui que se puxar a capivara vem um monte de carrapato estrela, eu vou só explicar o que é o carrapato estrela. O carrapato estrela, geralmente, ele tem como hospedeiro a capivara. E esse carrapato, ele provoca a morte imediata se ele afeta qualquer ser humano. Ele provoca, por exemplo, infecção renal e é algo assim muito acelerado. Se ele for picado, se o ser humano for picado por um carrapato estrela. Então por isso é muito perigoso ficar perto de capivara, é muito perigoso comer carne de capivara, porque eu tô vendo um monte de gente vender carne seca de capivara, aí um monte de gente comprando, um monte de gente comendo, fazendo churrasco de carne de capivara. É um risco muito grande o consumo desse tipo de carne. E a gente tem um caso, por exemplo, de alguém que morreu em decorrência de um carrapato estrela, que foi na cidade de Varriçai, no noroeste do Rio de Janeiro. Uma pessoa que estava se banhando, estava em um lago, estava numa região com muita capivara, não sei se estava caçando, se estava só tomando banho com capivara, mas ele foi picado, ele foi picado por um carrapato de estrela. Morreu em 24 horas, de um dia para o outro. Ele deu entrada, começou no hospital quando começou a sentir-se mal e entrou para morrer. Então, para se ver o quanto é letal uma picada de um carrapato estrela. Então, quando eu falo que vai puxar a capivara, vai trazer um monte de carrapato estrela, todo mundo já sabe o que está trazendo, né? Esses órgãos aí do estado do Rio de Janeiro, né? O que vai encontrar. Então, só para a gente aqui fazer essa pontuar esse dilema aqui.